Então, nós temos aqui a mediunidade. Eu coloquei a imagem do Chico Xavier, porque para mim, depois de Jesus, é o maior médium que pisou nesse planeta. Nós vamos ver depois, mais adiante, os tipos de mediunidade que existem, né? E o Chico Xavier tinha praticamente todas, e no mais alto grau. Tá? A gente vai ver mais adiante também que existe a mediunidade e existe o animismo. O que é o animismo? É uma comunicação que vem da própria pessoa. Né? Então, é difícil uma comunicação mediúnica ser 100% do espírito. Sempre tem um pouquinho da pessoa. Tá? Mas o Chico Xavier, ele era muito fidedigno nas mensagens. E a gente percebe nos livros que ele psicografou, principalmente os 100 primeiros que estavam programados para ele trazer a lume no nosso mundo, depois vieram mais 400, 500 livros, a gente vê a profundidade desses textos. Se viesse isso da cabeça do Chico Xavier, ele seria um gênio, né? Porque é um fenômeno de literatura. Quem já leu os livros há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, Renúncia e outros mais, sabe do que eu estou falando. São livros com uma profundidade absoluta. A série André Luiz que ele trouxe esclarece a ciência de hoje e do futuro, né? E aliado ao grande amor que esse homem tinha e tem pela humanidade, né? Então esse para mim é o exemplo de mediunidade, de mediunato, né? E não cobrou um centavo sequer do seu trabalho. Doou 70 anos de sua vida, desde os 17 anos, né? Ele doou para a humanidade. E hoje nós temos a grande quantidade de livros que ele deixou, o legado que ele deixou, para nós estudarmos por séculos. Tá? Eu tenho consciência que eu não vou conseguir estudar tudo o que ele trouxe nessa vida, tá? Porque foi muito grande. O Chico Xavier era um médium tão extraordinário que nós vamos estudar mais adiante que existe mediunidade também no mundo espiritual, porque nós temos camadas espirituais. Então, o médium é sempre aquele que traz a comunicação de um espírito que está numa camada acima. Então, a camada acima da nossa é o mundo espiritual próximo ao nosso. Então, a gente traz. E em nosso lar, eles precisavam de um médium que trouxesse a comunicação do espírito mais elevado. E eles não tinham, eles tiraram o Chico Xavier do corpo, levaram para lá e ele serviu de médium lá no mundo espiritual, para um espírito mais elevado. Só estou falando isso para vocês terem uma pequena ideia da grandiosidade desse homem, tá bom? A gente vai falar depois que existe mediunidade e mediunato. E mediunato é uma missão. O Chico Xavier, ele veio numa missão, né? Ele, com certeza, não precisaria desse, para ele não precisaria dessa missão para corrigir ou para melhorar, né, a si. Ele veio por amor, ele doou-se. Enquanto que todos os demais médiums, eles estão aqui como resgate ou usando o trabalho da mediunidade para se melhorar, tá bom? Então, o único que a gente tem conhecimento que veio ao mundo com essa mediunidade de missão mesmo é Chico Xavier. Os demais é resgate de alguma dívida do passado ou de algo que tem que melhorar em si, tá bom?
Se alguém tiver um comentário, pode fazer. Isso aqui, eu quis começar com isso aqui para vocês entenderem como a mediunidade é algo extraordinário. Na época do Allan Kardec, houve uma invasão do mundo espiritual nas sociedades civilizadas do mundo, e na época do Kardec se faziam perguntas a mesas, né, que se movimentavam, as pessoas colocavam a mão em cima, chamadas mesas girantes, se fazia uma pergunta e com batidas a mesa dava respostas, né? Foi assim que começou o estudo da mediunidade, que a gente vai ver mais adiante. Mas o que eu quero trazer para vocês, para mostrar como a mediunidade é algo extraordinário, foi pedido a um espírito que definisse o infinito. E o médium respondeu através do espírito, né? O espírito respondeu através do médium. Infinito é a abstração idealizada, que vai além de tudo que os sentidos concebem. Então, vejam que definição extraordinária. Certamente as pessoas que pediram não tinham pensado nisso, né? Provando que essa definição forte, profunda, vinha de uma entidade superior. É uma abstração idealizada, né? Porque a gente realmente compreender o infinito é difícil, tá? Então, eu quis começar mostrando para vocês uma resposta grandiosa a uma questão para um espírito. Começando, então. Com os prodígios da ciência e da tecnologia, o ser humano projeta-se no macrocosmo, né? Ele vai para o espaço. O ser humano passeia na superfície da Lua, constrói estações espaciais que giram em torno da Terra e lá vivem astronautas. Explora cada vez mais o espaço exterior. Nós temos hoje naves em vários planetas do sistema solar. Nós temos uma sonda explorando o Sol, né? Então, cada vez mais nós exploramos o espaço exterior. Nós penetramos o microcosmo, nós conseguimos enxergar o genoma dentro do átomo. Por exemplo, esse vírus né, que nós todos estamos enfrentando, ele é extremamente pequeno, mas a nossa ciência consegue enxergá-lo com microscópios potentes e consegue perceber quando o Covid, há as mutações que nós estamos acompanhando, e agora nós temos a Omicron, né? Então, o ser humano consegue acessar o mundo todo, consegue acessar o átomo, uma coisa muito pequena, que é um micróbio, um vírus, né? Opera maravilhas da nanotecnologia, quer dizer, uma tecnologia tão pequena que a gente não consegue nem enxergar e a gente consegue manipular. Paradoxalmente, porém, foge ao conhecimento de sua própria realidade espiritual, interexistencial, multiexistencial. Então, apesar da humanidade ter crescido tanto na tecnologia e explorando, abrindo seus horizontes de exploração, desconhece totalmente a sua realidade espiritual. Interexistencial significa o quê? Nós estamos encarnados, mas nós não existimos só aqui. Nós estamos conectados com o mundo espiritual porque nós somos espíritos. Estamos encarnados, mas continuamos conectados com o mundo espiritual. Nós temos existências concomitantes ao mesmo tempo com outras dimensões, tá? Fazendo ainda presente o célebre desafio de Delfos, tão lembrado por Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Sócrates dizia que se tu queres ser feliz, conhece-te a ti mesmo, né? Então, ainda continua o ser humano não conhecendo a si próprio, tá? Mas eu percebo que, conforme a previsão de Chico Xavier,
que o século XX foi o século da tecnologia. Agora a tecnologia no começo do século está se consolidando, mas agora vai ser o século da espiritualidade. Então, a gente sabe que estão encarnando os artistas, poetas, né, que a arte está mais ligada à espiritualidade, né? A tecnologia não se liga muito à arte, né? A arte se liga mais à espiritualidade, porque a arte é uma forma do nosso eu superior se comunicar, porque é uma arte que não usa linguagem simbólica, né? Então, é uma linguagem superior. E esse vai ser o século XXI, né? E eu percebo isso muito forte. Eu estava acompanhando no YouTube quantos canais falando de experiências de quase morte, né? Aquelas experiências que as pessoas saem do corpo e depois retornam, lembram e relatam. É milhares de experiências, experiências lindíssimas, né? As comunicações mediúnicas estão aparecendo no YouTube, são cada vez mais sendo aceitas, né? Então, a gente percebe as pessoas buscando uma espiritualidade também. Não necessariamente uma religião, mas buscando uma espiritualidade, tá? Então, aí, agora, nesse século que é o ser humano vai começar a se conhecer, tá bom? O espírito mergulha na carne, unindo-se a um corpo, célula a célula, na concepção, na união do gameta com o óvulo. Então, o espírito mergulha na carne no momento da concepção, né? Então, por isso que a gente fala que nós, espíritas, não concordamos com o aborto, porque a partir do momento que houve a união da célula com o gameta masculino, ali houve a concepção e a ligação definitiva de um espírito, né? Se nós matarmos esse óvulo fecundado, matamos uma pessoa que está se formando, tá? Então, o espírito mergulha na carne, a gente viu na reencarnação que ele vai perdendo suas faculdades, perdendo a sua consciência, né? Nesse mergulho a que chamamos encarnação, ocorre o esquecimento de si mesmo e o obscurecimento de suas faculdades. Então, quando nós viemos para cá, nossas faculdades vão diminuindo e nós esquecemos o que fomos, né? Esquece, inclusive, sua realidade espiritual, a ponto de pensar que a vida no corpo é a única que existe. Então, aqui, quando a gente, então, vem para esse mundo, né? Eu, por exemplo, vim a esse mundo, esqueci quem fui, e desde criança eu fui crescendo a minha consciência de encarnado. E criei uma personalidade aqui eu chamo de Luciano Long. Essa é uma personalidade, né? Mas quando eu me desligo do corpo, eu não tenho essa personalidade. Aí eu sou o que eu sou. E todos nós somos assim. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Enquanto a gente está vivendo a experiência de encarnado, às vezes a gente pensa até diferente de que quando a gente está desligado do corpo, tá? E a gente pode desligar do corpo pelo sono, por um desdobramento, ou pela desencarnação também, tá? Pessoas muito inteligentes e cultas também caem nessa ilusão, né? Como a gente esquece, tem uma ilusão de que a vida é só essa, pois as percepções materiais revelam ao pensamento somente a realidade material. Isso que é o grande problema. Nós percebemos o mundo pelos nossos órgãos dos sentidos. Nossa visão, nossa audição, nosso tato, olfato, né? São os órgãos dos sentidos. E eles só percebem o mundo material. E como nós esquecemos de onde nós viemos, nós temos a impressão que a vida é só essa. E
por mais culta que seja uma pessoa, ela pode afirmar que a vida é só essa, né? É por isso que Deus tem que enviar algo para demonstrar que a vida não é só essa, porque é muito pernicioso para nós acharmos que a vida é só essa, não é verdade? Porque isso cria muitos problemas. Por exemplo, a desesperança, quando nós perdemos um ente querido, o desespero diante da morte. A pessoa que não acredita no nada tem um desespero muito grande diante da morte porque ela vai deixar de existir na concepção dela. Enquanto que a pessoa que sabe que continuará vai querer, não vai querer morrer, com certeza, mas não há desespero, porque a grande esperança da vida é continuar, né? E principalmente nós espíritas que convivemos diariamente com os espíritos, falamos, estudamos, ou fazemos comunicações mediúnicas, para nós é muito tranquilo essa passagem, tá? E a pessoa do mundo vive uma vida miserável de paz. É uma vida miserável de paz. Pô, não tem paz porque está mergulhada num vazio existencial. Porque essa vida, se não tiver outra vida, não faz sentido, né? E esse vazio existencial, nós tentamos preencher com muita coisa. Por exemplo, nós tentamos preencher com bens materiais, às vezes que a gente nem precisa, né, porque tem um vazio. A gente tenta preencher esse vazio com sucesso, né? Quero ser uma pessoa de sucesso, ganhar muito dinheiro, ou ser uma pessoa poderosa, né? E esse vazio cria muitos problemas para nós. Mas os filhos de Deus não são deserdados e abandonados no mundo. Deus não nos abandonou no mundo. Ninguém vive a revelia de seu amor, do amor de Deus e da sua misericórdia. Ninguém nesse mundo e todos os planetas desse universo vive sem o amor e a misericórdia do Pai. Cada criatura, cada um de vocês é amado de maneira especial por Deus. Ele não abandonaria nenhum de nós. Muitas almas elevadas e boas são enviadas para revelar a verdade da existência. Então, o mundo espiritual, amando de Deus, envia almas elevadas e boas para revelar a verdade da existência. O exemplo é o Chico Xavier. Ele provou cabalmente que o mundo espiritual existe. Somos seres imortais na essência. O nosso corpo, a nossa personalidade que nós estamos vestidos aqui agora, encarnados, ela vai acabar. Mas na nossa essência é imortal. Imortal significa não vai acabar nunca. Deus não nos criou para termos fim. Nós só vamos crescer e vamos ter experiências lá adiante que nós nem imaginamos. E uma felicidade indescritível. Depois de exercermos a nossa evolução necessária. Somente o corpo morre para que se liberte a chama da vida que nós chamamos de consciência, inteligência, vontade, livre-arbítrio, afinal, o espírito. Então, o espírito se liberta da vida que teve aqui. Então, vamos lá. Então, aqui. O maior dos enviados, então, foi Jesus, que ele é o governador misericordioso do nosso planeta. Sua mensagem evangélica enche de esperança nosso futuro. Seu amor ilumina e envolve na sua branda aura todos os trabalhos no bem realizados em todos os tempos. Então, a aura de amor envolve o nosso planeta. E todos os trabalhos do bem estão envolvidos nessa aura.
E por isso que quando nós oramos para Jesus, ele sabe que nós estamos pedindo. Tá? E ele foi o médium de Deus. Ele transmitiu aos homens a vontade de Deus. Quer ele, quer Jesus, obedecendo à vontade de Deus, porque ele só fazia a vontade de Deus, que a humanidade inteira possa ter vislumbres do mundo espiritual, para que este ser encarnado e sem memória, que somos nós, sem a memória do nosso verdadeiro passado, não se entregue à desesperança e ao desespero. Então, assim, não tenho mais esperança e vou me desesperar. Então, Deus quer que sempre haja um vislumbre do mundo espiritual. Né? Então, é só nós abrirmos os olhos. A comunicação dos encarnados com os espíritos, que nós chamamos de mediunidade, é uma das formas, e a mais produtiva, que o Criador colocou em nossos caminhos para descortinar a verdade. Por que é a mais produtiva? Porque são os espíritos que vêm dizer o que é o mundo espiritual, qual é a nossa essência verdadeira, né? Eles vêm transmitir isso aí. Porque as experiências de quase morte, por exemplo, elas revelam que existe um mundo espiritual, que é muito importante, mas não trazem umas mensagens muito profundas que possam alterar a nossa forma de pensar. Né? E a mediunidade tem isso. Como eu falei dos livros que são trazidos pela mediunidade, por exemplo, do Chico Xavier, mas tem Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco e muitos outros que trazem muito conteúdo mediúnico para nosso crescimento. Chamamos esse intercâmbio sagrado de mediunidade. Por que é um intercâmbio sagrado? Porque é um intercâmbio que vem de Deus e não deve ser conspurcado com mercantilismo. Por isso que o Kardec sempre disse que a mediunidade não deve ser paga, deve ser doada gratuitamente. Né? Tem gente que, eu sei de médiuns que ficaram com os direitos autorais dos livros, por exemplo, cobraram da mediunidade, né? Tem uma médium que eu lia, quando ela não cobrava, a gente percebia a profundidade do livro. Quando ela começou a cobrar, os livros dela, eu não conseguia ler mais de algumas páginas. A gente não sentia que não tinha conteúdo. Porque quando ela não cobrava, ela tinha um amparo de um espírito mais elevado. E depois ela é deixada para os espíritos menos elevados. Né? Ficou rica, com certeza, mas não é isso que o médium deve fazer. Eu falo isso porque quem quer fazer a mediunidade espírita, né? Quem quer fazer a mediunidade fora do espiritismo, então tudo bem, porque depois nós vamos falar que mediunidade não é algo espírita, tá? As pessoas confundem, relacionam mediunidade com espiritismo. Depois a gente vai comentar sobre isso. Então, é tão importante isso que teve um episódio com Allan Kardec, uma das suas médiuns, porque ele não tinha mediunidade ostensiva, né? Quer dizer, essa mediunidade porque ele não deveria ter mesmo, porque ele tinha que organizar as informações. Se ele tivesse mediunidade, poderia atrapalhar. Mas ele se utilizava de médiums. E tinha uma senhora, coitadinha, que ela tinha muitas dificuldades financeiras. E ela gostava de trabalhar na mediunidade. E ela tinha que trabalhar muito para sobreviver, porque a vida dela era muito difícil. E ela pediu para o Kardec, olha, se eu pudesse ter uma pequena remuneração, eu não quero ganhar muito dinheiro, mas só sobreviver com mediunidade. Os espíritos disseram, olha, faz o seguinte, vai ganhar a tua vida, não precisa trabalhar na mediunidade, mas tu não pode cobrar. Né? Eles não deixaram. Porque quando entra dinheiro, o bom senso, né, sai por outro lado. Tá? Então, porque isso são coisas que vêm de graça e tem que ser dada de graça.
Então, por isso que é um intercâmbio sagrado, e se a gente quer fazer ele ser produtivo, e principalmente que seja uma mediunidade com Jesus, não pode ser cobrado. Graças te damos, Senhor da vida, por não estarmos abandonados e esquecidos na face do mundo. Louvado seja, Senhor, em todos os recantos do universo. Então, concluo com essa parte, com essa oração, agradecendo a Deus que não nos abandonou na face do planeta, né? Aqui nós temos uma vida de encarnado, não pode ter muita interferência no mundo espiritual, porque nós temos o livre-arbítrio, nossas escolhas, e a vida de encarnado impõe muitas dificuldades também, mas nós temos a alegria e essa grande esperança de que a vida continua, tá? Então não estamos esquecidos na face do planeta. Tá bom? Algum comentário? Tudo bem. Vamos então agora a algumas definições para a gente deixar muito claro o que é e o que não é, tá? Médium é aquele através do qual se manifesta um espírito para fins de comunicação, cura ou materialização, tá? Então tem que ter uma finalidade, senão não é mediunidade, tá bom? É isso que nós entendemos, porque médium é um medianeiro, é aquele que faz uma ponte, né? Principalmente para aqueles que não são médiums, certo? Então, então a gente sempre diz o seguinte, por exemplo, nós sabemos que tem certos animais que eles percebem a presença de algum espírito, principalmente se esse espírito está mais materializado. Mas isso não é mediunidade, no nosso entendimento, porque tem gente que diz, o meu gato tem mediunidade, meu cão tem mediunidade. Não é mediunidade, porque o espírito não pode dizer para o cão, diz para ele lá que eu estou aqui, diz que é o avô dele que está aqui presente. O cachorro não vai dizer, ele não pode se comunicar. Simplesmente perceber não é mediunidade. Então tem que ter o espírito, o médium e a mensagem que é transmitida. Tá? Tem que ficar muito claro isso. E a mediunidade é uma faculdade orgânica. A gente sabe hoje que o corpo físico tem uma parte preponderante para que a mediunidade aconteça, tá? Mas é também espiritual, de se colocar em intercâmbio com os espíritos. Isso é importante falar pelo seguinte, depois a gente vai ver melhor isso. Na verdade, todos nós somos médiuns, porque existe uma coisa chamada mediunidade intuitiva. Todos vocês têm intuições durante o dia. Às vezes elas são mais fortes, às vezes são mais fracas. Essas intuições, muitas vezes, é um espírito que está no lado de vocês, induzindo alguns pensamentos. Esses pensamentos podem ser para nos ajudar ou para nos prejudicar. Alguns entes queridos que desencarnam podem vir num momento de dificuldade nossa, nos intui pensamentos de encorajamento, né? Dizendo, soprando assim, vai dar tudo certo. Aí tu tem aquela intuição, diz, não, estou sentindo que tudo vai dar certo. É porque essa mediunidade intuitiva que todos nós temos, tá bom? Todos nós temos. Então, nós podemos receber comunicações de bons espíritos, mas de espíritos que nos põem mais para baixo, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Na área das influências espirituais e na obsessão, que também é um estudo importante da mediunidade, né? Então, todos nós temos essa mediunidade, mas nós dizemos assim, que tem pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, que é uma mediunidade mais marcada. Ela consegue escrever o que o espírito dita, ou ela consegue falar o que o espírito dita,
Ela consegue enxergar e passar o que está vendo para nós, que a gente, né? São vários tipos de mediunidade. Então, quando a gente fala que uma pessoa é médium, todos nós somos, mas tem algumas que se prestam mais à mediunidade. Eu estava vendo, por exemplo, uma médium que ela posta no YouTube, tem vários, e ela recebe comunicações, isso o Chico fazia muito, de entes queridos desencarnados, né? Então tem ali, por exemplo, quando desencarna uma pessoa de idade, a gente fica triste, o nosso avôzinho, o nosso pai, mas a gente sabe que isso faz parte da vida, né? A gente acaba, depois de um tempo, a gente até aceita, porque afinal, todos nós, quando ficarmos bem velhinhos, temos que partir, graças a Deus, para não ficarmos sofrendo no corpo. Mas, às vezes, desencarna uma criança, um filho muito jovem, muito querido, né? E aí vem aquela médium e recebe uma mensagem daquele jovem, daquela criança, e dá detalhes da vida, o nome da avó, o nome do pai, algum detalhe que aconteceu, e aí convence a família de que quem está se comunicando realmente é o filho querido que partiu muito cedo. E isso não vai tirar a dor da saudade, mas vai dar um alento muito grande, que o seu ente querido, além de estar vivo, ele está bem e também está sentindo saudades. Porque as saudades, como disse aquela criança, é o amor que fica, né? Então, esse é um trabalho lindíssimo que essa pessoa faz. Quantos corações ela aliviou com essa mensagem, né? Então a gente percebe a grande missão que tem a mediunidade, tá bom? Então é essa faculdade orgânica, porque que é orgânica, inclusive, o médium tem que estar preparado. O corpo espiritual que vai moldar o corpo físico, ele tem que estar preparado para moldar o corpo, para ele poder exercer a mediunidade. Então, começa a preparação no mundo espiritual. Então, se alguém é médium aqui, porque foi planejado no mundo espiritual e preparado. E aí nós temos uma reflexão muito importante. Estou falando daquelas pessoas que têm uma mediunidade muito marcada. Se a pessoa tem, eu vou chamar de mediunidade ostensiva, tá, pessoal? Ostensiva significa aquela mediunidade mesmo, a pessoa consegue receber, escrever ou falar. Essa mediunidade, se a pessoa tem, é porque ela planejou antes de encarnar. Lembra quando a gente falou da reencarnação? A gente planeja a nossa reencarnação, então ela planejou. E se ela planejou, é para utilizar, né? Muitas vezes a pessoa é convidada a trabalhar numa mesa mediúnica, num centro espírita, que é um local adequado para se trabalhar a mediunidade, e a pessoa diz, não dá, porque tem um detalhe, casa espírita séria, quando a gente vai fazer um estudo, a gente aceita que o aluno às vezes falte, às vezes não vá, tudo bem, não tem problema. Mas quando a gente vai fazer um trabalho mediúnico, a gente não aceita que a pessoa falte. Então ela tem a liberdade de dizer, eu não vou fazer. Mas a partir do momento que ela diz, está bom, eu vou fazer parte desse grupo, ela não pode faltar, tá? A não ser em caso de força maior. E a força maior não é visita, tá? Porque o médium vai dizer para os amigos, olha, na quarta-feira eu tenho reunião mediúnica, eu não posso faltar. Não é um curso, eu estou assumindo um compromisso. Depois a gente vai ver mais adiante que o grupo mediúnico ele se afiniza e se alguém falta, ele quebra aquela corrente, né? Mas não é por mal. Ele está dedicando um dia da sua vida porque ele preparou no mundo espiritual. E se ele voltar para o mundo espiritual sem ter executado a missão que ele cedeu, que ele aceitou, ele vai ter muitos problemas, muitos problemas. E a gente vai ver mais adiante quantas pessoas se preparam no
depois desistem, né? E aí depois tem grandes dissabores, que por muitas vezes essa mediunidade vai quitar muitas dívidas do passado. Ele vem numa existência, dedica alguns dias, que ninguém mora por dedicar alguns dias, e ele volta para o mundo espiritual com muitas dívidas quitadas. Mas como ele não quis, ele quis aproveitar a vida, né? Afinal, aqui tem tantos atrativos, né? Nós temos ali tanto streaming, Netflix, passeios, a novela, o filme, o passeio, né? Tantas distrações que é bem mais gostoso fazer do que ficar ali se dedicando. Tá? Agora, eu diria, eu já participei de mesa mediúnica, é uma coisa lindíssima, é lindíssimo, tá? Quando a gente bem feito, é uma coisa linda, esse intercâmbio com o mundo espiritual, tá, pessoal? Então é assim, quem tem mediunidade, cada um é livre de fazer o que quer, mas as consequências vêm, tá bom? Porque se não era para trabalhar na mediunidade, não ia ser preparado como médium ostensivo, tá bom? Então, continuando a definição, como eu falei, é uma faculdade inerente a todo ser humano. Todo ser humano tem mediunidade, mas a esmagadora maioria tem só mediunidade intuitiva. Nós não percebemos o espírito nitidamente. É mais como uma intuição, como um pensamento intruso na nossa mente. Então, o ser humano é um ser mediúnico, encarnado ou desencarnado, né? Quer dizer, mediúnico quer dizer que todos temos condições de intermediar. Embora a mediunidade seja principalmente considerada como envolvendo desencarnados e encarnados, é importante lembrar que ela também ocorre no mundo espiritual, entre espíritos desencarnados, e ainda que raramente entre os próprios espíritos encarnados. O Kardec já, o que ele fazia? Ele já chamou espíritos que estavam encarnados. Como é que faz a evocação? Ele evocava, a pessoa estava lá dormindo, saía do corpo e em espírito dava comunicação nesse médium aqui. Entenderam? Tá? Então era evocado um espírito encarnado, ele saía do corpo e vinha dar comunicação. E nisso, tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Não. E nisso o Kardec descobriu uma coisa interessante, foram evocados espíritos de pessoas que tinham idiotia, né? Pessoas que tinham muito pouca inteligência, né? Que tinham uma deficiência no cérebro e tinham a idiotia. E o espírito, quando saía do corpo e vinha dar comunicação, demonstrava uma cultura, uma inteligência muito grande. E ele revelava que estava lá por causa de alguma dívida, de alguma culpa que ele sentia de algo errado que ele cometeu. É só para vocês perceberem que o espírito muitas vezes pensa diferente de quando ele está ligado ao corpo. Isso a gente vai ver mais adiante. E aqui diz que também existe a mediunidade no mundo espiritual. Então, como eu falei, o Chico Xavier, ele foi lá para o nosso lar para receber um espírito mais elevado e dar comunicação mediúnica, né? Então, não é, então a mediunidade é algo sempre para se comunicar com algo superior, porque Deus quer assim, que a gente não fique totalmente isolado. Tá? Então, quem está no mundo espiritual não está totalmente isolado do mundo espiritual mais elevado. Tá bom? Eu quero passar para vocês agora um pouquinho sobre o mediunismo na história, tá? Por quê? Porque, talvez não vocês, mas nas conversas as pessoas ligam assim, mediunidade é coisa do espiritismo, tá? Como se o espiritismo tivesse inventado a mediunidade. Não é verdade, tá? A mediunidade existe desde a da época que nós vivíamos nas cavernas. A mediunidade é uma faculdade humana. O que ocorre é que o Allan Kardec, no seu bom senso,
a sua grande capacidade de estudo, estudou a mediunidade aprofundadamente. Tá? Ele escreveu o livro dos médiuns, o maior compêndio de paranormalidade que o mundo já viu. Né? Ninguém que queira trabalhar na mediunidade pode trabalhar na mediunidade sem estudar o livro dos médiuns, tá? Porque é um grande compêndio. E ele, com a sua capacidade de síntese, conseguiu unir tudo que um médium precisa para poder exercer bem a sua mediunidade. E o Kardec escreveu esse livro justamente para auxiliar aos médiuns, tá bom? A comunicação entre desencarnados e encarnados é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde os tempos imemoriais, em todas as civilizações, profetas, sacerdotes, videntes, xamãs, adivinhos, pitonisas, curadores, magos, adivinhos, feiticeiros, prestavam-se a intermediação mediúnica. Então, se deram muitos nomes, né? Esse que é o detalhe, né? Apoiando-se muitas vezes para chegar ao transe em ritos cerimoniais, exercícios físicos, jejuns, contenção sexual, uso de drogas e outros expedientes. Então, sempre teve, as pessoas tentavam formas de melhorar a comunicação mediúnica, e às vezes formas até erradas, e hoje a gente sabe que realmente não precisa, tá? Não precisa nada demais, basta ser médium e se concentrar dentro de uma técnica que existe, e a gente consegue dar comunicação. Então vamos ver aqui algumas partes da história para vocês perceberem como é antiga a mediunidade na humanidade. Informações constantes no papiro de Ebers, que é um papiro de 1553 a 1550, e do papiro Edwin Smith, cerca de 1700 a.C., que foi cópia de outro escrito de 3.000 anos atrás. Então, esse de 1700 é uma cópia de um feito há 3.000 anos antes de Cristo. Dão conta, então, já que no Neolítico, quando a gente vivia nas cavernas, com o início da estruturação da sociedade em classes, construíram-se as primeiras castas sacerdotais, que, invocando os espíritos, que eles chamavam de deuses, dispunham-se a curar em nome da divindade, utilizando plantas e outros medicamentos. Então, nesse papiro já relata que provavelmente 3.000 anos antes de Cristo, e até antes mais, a sociedade já se organizava com alguns indivíduos que tinham facilidade de comunicação e faziam aquela mediunidade de cura, né? Certo? Então, a gente percebe que já ali havia mediunidade. Os Vedas, surgidos milhares de anos antes da era cristã, já registravam a existência de espíritos que acompanhavam os Brahmanes sob a forma aérea. Então, eles já percebiam os guias espirituais já naquela época. No antigo Bhagavad Gita, que é a sublime canção da imortalidade, que é uma espécie de evangelho dessa civilização, né, que eu não conheço muito, conforme Delane, muito antes de deixar o envoltório carnal, ele diz nesse Bhagavad Gita: as almas que só praticam o bem, como as que habitam o corpo dos sannyasis e dos vanaprasha, que são anacoretas e cenobitas, adquirem a faculdade de conversar com as almas que as precedem no Swarga. Então, essa diminuição toda não interessa, mas só para saber que ali eles já falavam em conversar com os espíritos. Entre os Brahmanes, a doutrina que dispõe sobre o Pitris, os espíritos desencarnados, estabelecia que a evocação destes era somente reservada aos Brahmanes de segundo grau, conhecidos como exorcistas, adivinhos e profetas evocadores dos espíritos, entre eles os famosos faquires, médiuns extraordinários que se prestavam à produção de diversos
tipos de manifestação, desde a levitação e materialização, até psicografia e pneumatografia. Então, eles levitavam, quer dizer, cancelavam a gravidade, eles conseguiam materializar objetos, que a gente vai ver mais adiante esse tipo de mediunidade também. A psicografia, que é a escrita, né, pelo médium. Pneumatografia, o Kardec também usou, é que a gente coloca um papel em branco e a escrita simplesmente aparece. Mas esse é um fenômeno mais de materialização. Tá? No Egito, os sacerdotes comunicavam-se com os mortos, isso era muito comum no Egito. E realizando prodígios, entre aspas, eram respeitados por seus poderes sobrenaturais e misteriosos. O Egito praticou muito isso. Entre os hebreus, né, que são os judeus de hoje, o mediunismo esteve sempre presente na história. Isso a gente sabe do Antigo Testamento, né? Então lá o mediunismo esteve muito presente. Atesta-o a Bíblia em inúmeras passagens a partir da proibição de consultar os mortos por meio de adivinhos necromantes. Se eles proibiram de consultar os mortos, é porque era possível, né? Constante no Levítico e Deuteronômio, imposta para coibir abusos que perpetravam com o uso indevido da faculdade mediúnica, para a satisfação de interesses inferiores, como, aliás, ainda ocorre hoje em certos círculos ensombrados pela ignorância. Como eu falei, até hoje existem pessoas que querem obter vantagem com a mediunidade. Isso não está correto, né? Mas naquela época, aquele povo mais simples, e aí Moisés proibiu essa comunicação. Mas se ele proibiu é porque era possível, não é? Em Juízes, noticia-se a atividade da profetisa Débora, orientando os filhos de Israel, por exemplo. O primeiro livro de Samuel narra a história de Saul, buscando localizar um vidente que o ajudasse a encontrar umas jumentas extraviadas. Veja, ele já estava procurando um vidente, então já tinha essa mediunidade também, que é um tipo de mediunidade isso. Culminando com o seu encontro com Samuel, que, declarando seu vidente que procurava, deu-lhe a notícia de que os animais já haviam sido encontrados e que ele, Saul, deveria ser ungido rei de Israel por determinação do Senhor, que assim lhe reservava. Então aqui já está fazendo uma premonição, já é outro tipo de mediunidade. Nesse mesmo livro, consta a narrativa do encontro de Saul, já rei de Israel, com Samuel, que então era o médium, espírito, por intermédio de um médium que, de começo, mostrou-se temeroso em servi-lo, dada a perseguição existente contra os médiums e adivinhos. Então, o Samuel já tinha desencarnado e foi usado uma médium para se comunicar com ele, né? E a médium tinha receio porque tinha essa proibição de se comunicar com os espíritos, né? Da mesma forma, todo o Novo Testamento comparece com um extraordinário repertório de eventos mediúnicos a serviço do bem. Será melhor estudado mais adiante. E eu gosto muito do Novo Testamento porque ali tem muita coisa de mediunidade. É óbvio, pessoal, que não está o nome mediunidade, mas a gente pode perceber que é o fenômeno da mediunidade consta aí. Por isso que a gente está falando da mediunidade de todos os tempos. Nunca Deus permitiu que a gente andasse desamparado na face do planeta, né? Sempre estivemos aqui amparados pela espiritualidade que se fez presente ostensivamente na nossa vida, através dos médiuns. Na China, nos antigos conventos dos lamas, os monges budistas entregavam-se também à prática mediúnica, sendo comum entre o povo a evocação dos antepassados, e notórias eram as mesas semoventes. Depois a gente vai estudar que Kardec, eu falei primeiro das mesas girantes, né, que são mesas
que se movimentavam sozinhas e passavam mensagens. E a gente nota pela história que já na China já tinha isso aí das mesas que se moviam e passavam mensagens, porque ela estava sendo sob o controle de algum espírito, né? Lembroso recolhe a respeito interessante depoimento. Então, um depoimento que ele colheu, né, entre aspas. São aqui conhecidas na China, desde há muitos séculos, as mesas semoventes, que sabem também escrever com a ajuda, seja de uma pena, seja de um lápis, que se lhe prende perpendicularmente a um dos pés. O que eles faziam, né? Eles pegavam, por exemplo, um cestinho, né, e colocavam uma caneta, né, uma caneta assim amarrada, né? E colocando a mão em cima do cestinho, aquela mesa se movimentava e ia escrevendo, tá? E passava uma mensagem que estava sob o controle de um espírito. Tá? Essa cestinha também foi utilizada na época do Kardec, que a gente vai explicar depois. Tudo bem, pessoal? Além das mesas semoventes, outros meios de comunicação eram conhecidos dos chineses, como, por exemplo, a escrita sobre o pó branco, né, que também foi citado por Lombroso. Então, Lombroso, que foi um estudioso espírita, diz assim: aquele que na China deseja consultar um sim, prepara 2 mesinhas e as cobre com pó branco. Depois busca uma varinha da qual se faz um pincel e traz para que eu maneje. Um rapaz que não sabia ler nem escrever. Então, quem que vai manejar essa varinha? É uma pessoa que eles sabem, que não sabe ler nem escrever. Se o espírito quer manifestar, seu pincel começa a mover-se e dá as respostas, em prosa ou em verso, segundo a circunstância. Então, ali já é uma psicografia, né? Interessante que eles pegam alguém que não sabe ler nem escrever para que a mensagem seja realmente do espírito. Entre os japoneses, o capítulo importante do Shintoísmo, que é uma religião que tem lá no Japão, era o culto dos mortos. Jovens médiuns de 15 ou 20 anos serviam à evocação dos espíritos que, por intermédio deles, respondiam à indagação dos interlocutores. Então, ali as pessoas faziam pergunta, e a gente chama de psicofonia, né? A gente pergunta para o espírito e ele responde verbalmente através do médium. Isso é psicofonia. Os celtas, como é sabido, tinham no mediunismo uma de suas mais importantes referências culturais. Notória era a relação que os sacerdotes, os druidas, né? Os druidas eram sacerdotes dos celtas, mantinham com os espíritos. Então, eu gosto muito da cultura dos druidas porque eles estão muito próximos do espiritismo, né? Eles estudavam a reencarnação, a comunicação com os espíritos, né, através da mediunidade. Em seus ritos, os videntes profetizavam e os desencarnados eram convocados em seus recintos de pedra, formados por dolmens ou por cromlechs. Os dolmens eram aquelas mesinhas de pedra que existem nas florestas que os celtas viviam, tá? Então, eles faziam também essas comunicações mediúnicas. Na Grécia e em Roma, também eventos mediúnicos faziam parte do cotidiano, compondo a cultura daqueles povos. Homero, na Ilíada e na Odisseia, que ele foi um escritor, até hoje dá para ter esses livros, refere-se claramente à comunicação dos desencarnados com os encarnados. Então, já naquela época muito recuada, ele já se referia à comunicação mediúnica. Então, o filósofo Apolônio de Tiana, que ele era um pitagórico, quer dizer que ele era da filosofia, ele trabalhava com os pitagóricos, que viveu no século I da era cristã, tornou-se notável por seus recursos mediúnicos. Então, Apolônio de Tiana, ele tinha muito recurso mediúnico e ficou registrado na história.
Então relata aqui o nosso querido Lombroso. Acusado de conspirar contra Domiciano a favor de Nerva, elevado ante o tribunal daquele que, depois de haver brevemente respondido ao interrogatório, no qual se pretendia fazê-lo parecer réu de magia e conspiração, desapareceu de improviso na presença do imperador e de toda a corte. Isso também é um tipo de capacidade que a alma tem, tá? Mas tem que ser uma alma muito elevada, acredito eu. Isso de aparecer num lugar e desaparecer de outro, eu estou me lembrando aqui de Santo Antônio, né? Que a gente chama isso de bilocação. Santo Antônio, ele estava rezando uma missa e o pai dele estava sendo processado noutra cidade distante, e ele abaixou a cabeça, né, entrou em transe, e ele apareceu com outro corpo que é lá para defender o pai. Né, isso está registrado. A gente chama isso de bilocação. Nós tivemos um espírita famoso também, Eurípides Barçanufo, que tinha essa capacidade de bilocação também, que a gente vai ver mais adiante. Certo dia, enquanto ensinava filosofia sobre os pórticos de Éfeso, ele baixou o tom da voz, como que tomado de espanto, e gritou: ferido, ferido, tirano. Alguns dias depois, chegou a Éfeso a notícia do assassínio de Domiciano, e o dia e a hora da morte estavam perfeitamente concordes com a indicada por Apolônio. Então, o que acontece? Hoje a gente sabe da notícia rápido. Naquela época, ele sentiu, que isso também é um tipo de mediunidade, de algo que aconteceu muito distante. E a notícia demorou muitos dias para chegar. Então, também é um tipo de mediunidade. Sócrates, que é esse famoso filósofo que eu acredito que todo mundo conhece, ouvia seu daimon. Ele ouvia o espírito protetor. Ele tinha uma mediunidade que ele ouvia o seu espírito protetor, que hoje nós chamamos de mentor, né? Que é um espírito tutelar ou gênio. Os filósofos pitagóricos e depois os platônicos, que são filósofos da época de Atenas, sabiam da sobrevivência do espírito e da possibilidade de sua comunicação, sendo certo que entre o vulgo a prática mediúnica era muito conhecida. Setônio registra que no lugar onde foi enterrado o corpo de Caio Calígula, registravam-se diversos fenômenos, desde ruído até as mais horrendas aparições. Ele cita, então, essas aparições espirituais que todo mundo conhece nas nossas culturas. Né? Eu me lembro dos antigos que falavam muito disso, das aparições que apareciam principalmente dos espíritos mais materializados, aqueles apegados às coisas que deixaram aqui após desencarnar, né? Eles apareciam. Mas eu quero deixar, para quem não conhece história, Calígula foi terrível, violento, promíscuo, né? Foi uma pessoa assim realmente muito materializada, e é por isso que esses ruídos e horrendas aparições, porque é um espírito muito materializado. No mediunismo oracular, o mais famoso foi o oráculo de Delfos. Isso a gente vê muito na história. O oráculo de Delfos, né? Uma pequena cidade da Grécia, onde os gregos iam lá para perguntar, para questionar, fazer perguntas. Situada no Golfo de Corinto, na costa do Monte Parnasso, e dedicado a Apolo, deus solar, inspirador da poesia, da medicina, das leis, da paz entre os povos e da harmonia da alma e do corpo. Videntes e clarividentes. Então, o vidente é aquele que enxerga o espírito, né? E clarividentes é aquele que compreende, que ouve, né? Como pítias, daí a palavra pitonisa, que eram as pitonisas, transmitindo às vezes em idiomas que desconheciam. Então, conheciam fazer, a gente chama de xenoglosia, que é uma comunicação mediúnica numa língua que o médium desconhece,
transmitiam então essas orientações aos consulentes que vinham de todos os lugares, né, então devidamente anotadas pelo sacerdote. Então vinham consulentes de todos os lugares fazer essas consultas. Fizeram com que Delfos se tornasse a cidade sagrada da Grécia, embora, segundo Heródoto, a existência de outros oráculos afamados, como o de Dodona, do templo de Zeus, o de Delo, o de Júpiter Amon, na Bíblia, o de Marte, na Trácia, o de Vulcano, em Heliópolis, o de Esculápio, de Ísis, de Abe, de Tagiro, em Claros, onde é a Turquia e outros. Então, só para citar que existiram outros oráculos, né? Então, para vocês verem como a mediunidade está disseminada no mundo. Roma conheceu também seus oráculos, os aruspices ou auspices. Daí auspice, de adivinho, tá? Da palavra auspicioso, que pelo exame de vísceras animais ou pela observação dos fenômenos naturais, eclipses, raios, etc., interpretavam a resposta dos deuses. É que como eles não conheciam o mecanismo da mediunidade, eles olhavam as vísceras dos animais, mas se alguma comunicação eles tinham, eram por meio da mediunidade. Tertuliano, em sua apologética, refere-se a mesas que profetizavam, como fato vulgar. Então, aqui aparece de novo, né, na história, as mesas que se comunicam através de movimento. Tertuliano, que viveu entre 160 e 220 depois de Cristo, foi um prolífico autor das primeiras fases do cristianismo, nascido em Cartago, na província romana da África proconsular. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária, Corpus em latim. Aqui, então, fazemos referência aos primeiros cristãos, que eu gostaria de me alongar um pouquinho. Os primeiros cristãos, que muitas vezes tinham que fazer o seu culto, os seus encontros escondidos, eles eram muito similares ao espiritismo. Eles promoviam as curas espirituais, eles tinham a mesa mediúnica, eles colocavam o papiro e faziam as comunicações, tinha a mediunidade da fala também, né? E às vezes o orador ia lá na frente falar, e ele falava de uma forma arrebatadora, né? Que envolvia todo mundo, e não era ele que estava falando, ele estava mediunizado. Era muito comum isso aí. Então, os primeiros cristãos eram muito similares aos espíritas de hoje, estou falando do espiritismo que é praticado seriamente. Interessante que o espiritismo de hoje, ele não tem rituais, né? É uma coisa simples, nada complicado, e nos primeiros cristãos também eram assim. Depois que foi sendo convertido numa religião sectária, o que tirou a total liberdade das pessoas, tá? Então, os primeiros cristãos praticavam muito a mediunidade, né? E a gente sabe que os discípulos que se dispersaram pelo mundo, eles também tinham muita mediunidade para poder executar a sua missão. Entre os árabes, o mediunismo fazia parte da cultura de diversas comunidades. Beduínos da seita Aissana, na Argélia, né, mostravam faculdades semelhantes à dos faquires da Índia. A cura e o exorcismo constituíam práticas comuns, e numerosos eram chamados medidubim, indivíduos que serviam à comunicação dos espíritos. Então, nos árabes também, eles faziam as curas. E o exorcismo nada mais é que o que a gente chama hoje de desobsessão, que a gente vai falar mais adiante, né? Que é o afastamento de espírito negativo que está influenciando negativamente uma pessoa, fazendo ela entrar em depressão, fazendo ela pensar em suicídio ou desanimando da vida. Então, existe esse afastamento dos espíritos, que hoje nós chamamos de desobsessão. Então, isso também entre os árabes.
Na África, entre as comunidades negras, a comunicação mediúnica com os espíritos familiares e protetores foi sempre presente, com os feiticeiros exercendo importante papel nas tarefas de orientação e principalmente na cura, né? Então a gente vê ali mais uma vez a mediunidade, né, para amparar essas pessoas na orientação e cura, né, na mediunidade de cura que a gente vai ver mais adiante. Também entre os índios das Américas, os feiticeiros e os pajés, com apoio mediúnico, exerciam natural liderança espiritual, servindo a comunidade, cuidando da sua saúde e orientando-a nas suas necessidades. Vejam bem, queridos amigos, como Deus é maravilhoso. Enquanto a medicina não se desenvolvia, Deus enviou para as comunidades pessoas com mediunidade de cura. E eles curavam muitas pessoas, né? Porque é importante curar a pessoa que não tem que perecer daquela doença, porque ela tem que continuar a encarnação, né? Porque se ela não for curada, ela vai desencarnar logo e ela não vai cumprir a sua tarefa evolutiva. Então, Deus envia esses médiuns de cura para curar as pessoas, para estender a encarnação da pessoa, tá? Então, a gente vê ali como Deus é magnífico, não desampara nenhuma de suas criaturas. Sempre coloca ao lado a solução nas horas difíceis que nós temos na vida, né? Do mesmo modo, os esquimós confiavam em seus xamãs, né? Os esquimós que vivem no gelo, né? Nos iglu, muitas vezes médios de avançados recursos para sua orientação espiritual e a cura de seus males. Então, os esquimós também tendo a mediunidade. O cristianismo nascente dos primeiros tempos encontrava sustentação nas orientações dos espíritos superiores, que pela via mediúnica estimulavam os primitivos cristãos, como eu falei primeiro, né? Propiciando curas e suavizando o sofrimento da multidão de necessitados. E a história das perseguições e do martírio dos seguidores de Jesus, nas arenas e fora delas, constitui um extraordinário repertório de aparições, visões, manifestações de vozes e outros fenômenos que ocorriam continuamente com vistas à consolação e ao fortalecimento espiritual dos milhares de mártires em seus graves e decisivos testemunhos perante a humanidade de todos os tempos. Os primeiros cristãos padeceram muito por exercerem o cristianismo, mas foi muito importante que eles permanecessem firmes, né, e não desistissem nem diante da morte. Eles foram realmente muito heróicos e eles têm toda a minha admiração até hoje e o meu respeito, né, pela força que tiveram de não desistir da mensagem do Cristo para não serem mortos, porque era importante que eles resistissem até o fim, porque eles iriam servir de exemplo a todos os outros que estavam em torno, né? Por exemplo, a gente sabe que os cristãos que eram levados nas arenas romanas para serem comidos pelas feras ou pelas queimados nas fogueiras, eles entoavam cânticos a Jesus, né? Esses cânticos, as pessoas que estavam nas arquibancadas ouviam, e muitos foram tocados nesse momento, e muitos ali começaram a modificar os seus pensamentos. E, quiçá, em outras encarnações, se tornaram os cristãos. E quem sabe, muitos de nós hoje estamos aqui como cristãos por causa disso, né? Mas tudo isso foi ajudado também pela mediunidade, pelas aparições, pelas manifestações. Se não fosse a mediunidade, eles não teriam essa força para seguir adiante.
Com a consolidação do catolicismo, que aí então entrou o ser humano na história, criando uma religião. Surge uma galeria de santos que não cessou de crescer através dos séculos, celebrizado pelas visões espirituais e pela capacidade de ouvir vozes. Então, na igreja é registrado muitos santos com muitas capacidades. Pela capacidade de ouvir vozes, de levitar, que é levantar do chão, e de transportar-se de um lugar a outro pelos estigmas, que é aquelas feridas similares a Jesus que se apresentavam nas mãos, que apresentavam pela capacidade de não serem afetados pelo fogo, teve alguns que não foram queimados, e outros fenômenos, meras manifestações de suas faculdades mediúnicas, e que mesmo depois de um século e meio de espiritismo, ainda são classificados de milagres. Então, o Espiritismo nos mostra que milagre não existe, mas existem leis espirituais que nós não conhecemos. Esse, por exemplo, é um exemplo, né, José de Cupertino levitando. É uma ilustração do século XVII. Tá? Então a gente vê ali que ele sai do chão, ele não foi o único, tá? Teve muitos outros, teve alguns que não eram nem católicos, não eram nem santos, e eles, muitos médiuns conseguiam levitar, que é cancelar a força da gravidade e sair levitando. Tá? Então isso tem muito também. O mediunismo fez-se sempre ostensivamente presente dentro da igreja, mas isso não impediu a instauração, em 1233, da chamada Inquisição Delegada, que marcou uma época de terríveis perseguições e martírios, sob o comando do Tribunal do Santo Ofício. A gente sabe que queimou muitas pessoas na fogueira. Quando milhares de médiums, sob a acusação de bruxaria, como ocorreu com a notável Joana d'Arc e respeitáveis pensadores como Giordano Bruno, Jean Hus e tantos outros que se opuseram à ação da igreja, foram impiedosamente levados à fogueira. Então, esses médiuns, quando a igreja endureceu, ela classificou esses fenômenos mediúnicos de bruxaria e coisa do demônio, né? E reprimiu com a morte terrível esses casos. E um dos grandes casos foi de Joana d'Arc, que foi queimada na fogueira e depois transformada em santa, né? Que paradoxo, que paradoxo. Primeiro queimaram na fogueira, depois transformaram em santa. Então a gente percebe que ali começou esse cerceamento da mediunidade. Nós temos, por exemplo, olha só que interessante, né? Agora mais modernamente. Esse Emanuel de Swedenborg, que nasceu em 1688 e desencarnou em 1772, já descrevia o mundo espiritual. Esse aqui foi um grande médium daquela época. E ele já descrevia o mundo espiritual, confirmando que os espíritos mais adiante também informariam a Allan Kardec. Então, pessoal, eu quis passar para vocês isso aí, para vocês perceberem, foi um pouco extenso, mas eu quero que vocês percebam que em todos os continentes do nosso planeta, a mediunidade esteve presente. Ela esteve presente em todas as culturas, todas. Não teve uma que não tivesse o benefício da mediunidade. Foi dado vários nomes, foi duramente combatida pela igreja, porque teve um momento que a igreja católica tolheu tudo que tinha de mais belo, que era a questão da reencarnação, a mediunidade, porque eles tiraram a liberdade do ser humano, né? Tiraram a autonomia do ser humano tomar suas próprias decisões, porque eles quiseram controlar, né? Quando o poder do mundo entrou no jogo. Mas a mediunidade em todos os tempos, em todos os continentes esteve presente, porque Deus não desampara nenhuma
de suas criaturas. Tá certo? Então agora, a semana que vem, e a gente vai começar a entrar, então, já na mediunidade propriamente dita. Tá? Essa aqui eu quis dar um apanhado para vocês do que existe pelo mundo, para vocês perceberem que Deus, né, através da mediunidade, nos demonstra a realidade do mundo espiritual, para que fique claro para nós que essa é uma vida passageira, e ela passa rápido, mas ela vai passar. E o que nos espera é sempre um futuro melhor. Nós sempre vamos melhorar. A nossa encarnação passada foi pior que a nossa encarnação de agora. E a nossa encarnação futura será melhor do que a nossa encarnação presente. Porque sempre avante é a lei que Deus determinou. Que todas as suas criaturas avancem e nunca parem de avançar. Tá? Então a gente percebeu ali que a mediunidade esteve em todas as eras, em todos os locais, para iluminar a nossa vida com esperança e com a alegria do futuro do porvir. Tá bom, pessoal?